nome é Paulo Leme, é um prazer estar aqui na nossa reunião mensal do GAC. Como de costume, estou aqui com meus dois colegas, o Arthur Wishman, que é CEO global da XP Advisory, e em Miami, Thiago Faveri, que é o nosso Head de Investimentos para Mercados Internacionais da XP Advisory Internacional. E vamos hoje dar um apanhado geral de tudo que está acontecendo no mercado, tentar dar uma visão prospectiva e explicar como isso tem se refletido nas nossas decisões de carteira. O comentário vai ser bastante extenso, porque tem bastante coisa para conversar, então vamos mãos à obra. Então vou aqui começar compartilhando a minha tela e vou começar aqui com um tema que eu acho que é importante, que eu chamo do princípio da incerteza, obviamente inspirado em Heisenberg, que em física você tem uma partícula, você pode escolher ou você vai saber a posição ou o momento angular, mas você não consegue saber os dois. No nosso caso, você tem um problema que você tem inflação e você tem duas variáveis de resposta do Fed, que você vai ter a Fed Funds e você vai ter o runoff, e exatamente aonde está esse ou onde vai estar o Fed, que é o problema que tem causado, então, a volatilidade elevada do mercado, que eu acho que deve persistir pelo menos até março. Então, vamos lá, passo a passo. Qual é o tema que eu vejo? A volatilidade ela é explicada pela incerteza, em primeiro lugar, com a inflação, porque há diferenças de diagnósticos. Pessoas bem preparadas e opiniões que são muito respeitadas, focam no problema de oferta. Sim, há um problema de oferta, mas eu tendo a enfatizar mais que é um problema de excesso de demanda causado pelo excesso de oferta por moeda. É 50-50, 70-30, quer dizer, quem está na primeira linha, acabou o problema de oferta, você então teria a inflação caindo. Eu não acho. Você tem uma explosão da oferta monetária e, portanto, se você não tiver uma atuação do Fed, você teria uma inflação alta e persistente. A outra incerteza é quando e como os bancos centrais irão apertar a política monetária. Por exemplo, Christine Lagarde, do ECB, semana passada, mudou o tom. Não vai ter tightening em 2022. Bom, agora vai ter, mas também não disse exatamente o que, quando e de que maneira. Então, a questão é o que vai ser exatamente que o Fed vai anunciar em março, que é essencial para a ancoragem das expectativas que estão perdidas e, infelizmente, fica nesse vazio de informação que vai depender dos dados. Mas é claro que depende dos dados, mas eu quero exatamente uma ancoragem. Então, isso me leva à dúvida, será que o Fed vai levar uma taxa de 25 agora em março, 50, 4 aumentos, 5, 7? Então, você vê essa dispersão de opiniões no mercado. Eu acho que ela reflete não só essa incerteza em relação ao diagnóstico, como também a falta de posicionamento e convergência de expectativas, que é uma falha numa das duas funções, além da estabilidade de preço, que é convergência de expectativas, balizamento, a responsabilidade do Fed. E quando e quanto ele vai anunciar o quantitative tightening? Tem muita gente que fala, vamos dar uma de 50, não entende de política monetária, porque você não precisa dar uma de 50, é só você enfiar o pé no freio em quantitative tightening, que você pode fazer muito menos taxa de juros, eu vou explicar isso logo adiante. E eu acho que o problema é que nenhum FONC tem respostas. Você vai ver, provavelmente já na ata que sai na semana que vem, uma dispersão, mesmo dentro do FONC, de opiniões diferentes, diagnósticos diferentes, todos válidos, e a conclusão é que você termina com um processo de incerteza e volatilidade e que fica muito difícil para você dizer, agora encontrei um piso, posso então fazer um aumento de risco. Aqui, então, mostro a inflação que, como eu esperava, causou barulho no mercado ontem. Aqui está o CPI a janeiro, year over year, bateu em 7,5%, mas note que, apesar de ter estabilizado mês a mês, anualizado na média móvel que rola de 4 meses, ele está quase em 9%. É brutal, é muito alto, e com uma taxa de 10 anos de 2%. Não são compatíveis. Então, as duas teses, eu escolhi o headline, a curva azul, eu acho que é por aí, ou seja, mesmo que você tenha a normalização de todos os problemas de oferta, você vai continuar com a persistência e com a inflação em alta, ou pelo menos
com dificuldade para cair devido ao aquecimento do mercado de trabalho, excesso de demanda e excesso de expansão monetária, e essa é a minha tese principal. Mas também respeito a tese daqueles que não é mais um problema temporário. Aqui está o núcleo da inflação, então ele deveria convergir à meta de 2,5%, se eles estiverem corretos. Eu acho que estamos muito mais por aqui e não é algo temporário. E, portanto, infelizmente, quando o Fed começar a atuar, você vai ter pelo menos 2 trimestres e provavelmente 4 trimestres, e você vai ter muita inflação ainda, respondendo à expansão monetária dos últimos 12 meses. Esse gráfico aqui é preocupante sobre as expectativas de inflações por 2 razões. É menos o nível de 7%, mas é a dispersão, ou seja, ninguém tem a menor ideia. Então, quer dizer, isso aqui fica muito difícil de operar, porque você não consegue ancorar expectativas. Eu me lembro quando você tinha um Banco Central do Tombini, você tinha uma desancoragem de expectativas, entrou o Ilan e, pum, colou na meta imediatamente, ou seja, a credibilidade, sabia o que ia ser feito. Então, eu acho que essa dispersão mostra que ninguém sabe o que o Fed vai fazer e ninguém confia exatamente se ele vai fazer bem o serviço. Então, outro tema muito importante, em vez de ficar num bazar, dando lances, 3, 4, 5 aumentos, ou seja, para onde vai a Fed Funds? Então, você tem que dar um balizamento que eu chamo qual vai ser a taxa terminal de juros, que para longa história, eu acho que deve ir para 3%. Aqui você tem que usar como referência qual seria a tua taxa natural real de equilíbrio compatível com uma inflação de 2,5%. Eu acho que hoje essa taxa está entre 0 e 0,35%. Isso aqui é um estudo do Fed. Eu acho que é um grau de incerteza muito grande. Isso aqui poderia ser mais para cima, mais para 0, mas eu acho que você vai chegar no intervalo entre 2,5% e 3,5%, média 3%. Então, Fed Funds não está indo para 2%, ela tem que ir para 3%. E, além do mais, você não tem almoço grátis. Se você quer reduzir a inflação, você tem que ter a taxa de juros acima da neutra, não na taxa neutra. Então, eu acho que você pode ter o risco de você ter mais para 3, 3,5%, mas a primeira observação que eu fiz hoje, o grau de incerteza é bem elevado, mas a taxa tem que ser mais para 3, 3,5% do que 2, 2,5%. E para piorar, o que falta, então, por exemplo, você vai ouvir muitas opiniões sobre quantas altas, para quanto vai. Se você não tiver informação sobre o que o Fed vai fazer sobre o quantitative tightening, você não pode concluir com a taxa de juros. Por quê? O que esse gráfico mostra é que você tem no eixo horizontal qual vai ser o volume total da contração do balanço, ou seja, que é a redução das reservas bancárias, que é um aperto quantitativo, que é imediato, não tem lags e é nuclear, ou seja, é muito mais na veia do que um aumento de juros. E no eixo vertical, você tem o aumento da Fed Funds. Então, como vocês podem ver, olha a curva azul. O que eu quero dizer é que existe um trade-off, ou seja, você pode fazer, por exemplo, vamos fazer 2,5 tri imediato de aperto de balanço, então a taxa de equilíbrio de Fed Funds ela pode ser muito menor do que seria se você não fizesse nada, por exemplo, aqui no 0, se você não fizer nada de quantitative tightening, você vai ter que ter uma taxa de equilíbrio muito maior, e se você fizer uma redução completa de 4,7 tri, que quanto foi injetado desde a crise de 2020, você poderá se dar ao luxo de fazer menos. Então, novamente, existe um intervalo de incerteza entre 2,75 e 3,75, pega uma média, 3, 3,25. Novamente, eu acho que é também um arcabouço que valida uma visão de taxa terminal de 3, 3 e pouco. E agora, para aqueles que querem sair tomar um café para não dormir, vale a pena, mas eu vou ter que entrar aqui. Aqui é trabalho de dentista, aguentem. Mas eu queria mostrar que se você não conversa sobre quantitative tightening, você tem uma visão não além de 25% do que está acontecendo. Por quê? Porque ela é muito importante e ela não é igual ao quantitative easing. Então, o que eu mostro que você teve em 2020, além da redução dos juros a 0,
você teve essa expansão de compra de ativos, que é uma operação monetária extremamente simples, porque você vai, como Fed, banco, me dá aqui os treasuries, então você vai, se encartera os treasuries, então vamos supor que você expandiu em 4 tri, e você tem como contrapartida as reservas bancárias aumentam, a base monetária aumenta e, portanto, a oferta monetária aumenta. Então, é uma operação muito simples e como você está tirando títulos com um vencimento médio relativamente longo, especialmente que você tem muitos mortgages, é uma operação que reduz duração no mercado. Especialmente porque em 2020 ele estava querendo dar liquidez, ele queria realimentar o funding do mercado, então ele tirava treasuries longos e injetava T-bills e dava mais liquidez. A operação agora é o contrário. Então, em março, a gente vai começar subindo a taxa de juros. Eu acho muito pouco provável que ele dê um aumento de 50, mas, novamente, eu só posso ter certeza se eu souber quando e o que ele vai fazer com o quantitative tightening. E o que é o quantitative tightening? Na realidade, ele não é igual ao quantitative easing, ele não é uma operação inversa. Por quê? Porque você tem que tirar as reservas que não estão na mão do Treasury. Então, o que você vai ter que fazer são duas possibilidades aqui que você tem. Uma, você pode fazer uma operação igual ou inversa à que você fez em 2020, que é o FED fazer um leilão e fala, bancos, eu vou leiloar tudo que eu comprei de vocês, agora eu vendo de volta. Mas não é o que ele vai fazer. O que ele vai fazer é a segunda operação, em que ele vai deixar gradualmente, na medida que os títulos que eles têm encarteirados, eles vão vencendo, eles não vão rolando. Então, com isso, você tem um processo muito gradual de quantitative tightening, e é ambíguo o resultado em relação ao duration, porque você não sabe o que o Treasury vai fazer na outra ponta. E como eu vou mostrar aqui agora, a operação de quantitative tightening ela não é entre o Treasury, entre os bancos e o Fed, mas ele envolve 4 atores principais, que você vai ter que ter o Fed envolvido, o Treasury, os bancos e investidores. Então, eu dou um exemplo muito simples. Então, venceram, por exemplo, você tem alguns 10 years encarteirados, tem 1 milhão de 10 years que venceram. Imediatamente, o impacto não é em reservas bancárias, então ele não está esterilizando, ele vai ser pago pelo Tesouro na conta única do Tesouro no Fed, e a contrapartida disso é que você reduz o estoque de treasuries no mercado e você reduz o saldo da conta única do Treasury. Mas o Treasury não pode ficar com saldo baixo. Por quê? Porque os malucos do Congresso têm o debt limit. E se vencer o debt limit e ele não tiver caixa, ele quebra. Então, por isso que o Treasury ele tem que ter um lastro de 500, 750, 1 tri na conta única do Tesouro, e por isso que por cada dólar que vencer, ele vai ter que reemitir um outro título, talvez de outro maturity, que é a etapa 2. Então, venceu, pagou a conta única do Tesouro no Fed, mas agora ele vai indo para o mercado e emite. E quem que compra? É o setor privado. Então, operação 2, então o mercado compra treasuries. Se alguém comprou treasuries, seu teu depósito bancário cai, teu depósito no banco cai, o excesso de reserva vai cair e, finalmente, é só nessa 4ª rodada é que o quantitative tightening funciona. Então, você vê que não é uma operação imediata, exceto se você tiver um leilão do Fed direto para o público, que não é o que aconteceu em 2017 e não é o que vai ocorrer dessa vez também. Agora, nós temos já alguns princípios que foram delineados na reunião do dia 26 de janeiro. O Fed enfatizou que, pessoal, o negócio vai ser através de taxa de juros e que o tamanho e a velocidade do quantitative tightening, ou seja, a redução dos ativos de Treasury, dos mortgages, é uma operação secundária, ela virá depois. Eu tenho minhas dúvidas, porque quando você tem um total de 1,8 tri em reverse repos, que é excesso de reserva bancária, a parte mais fácil a ser feita é você começar simultaneamente com quantitative tightening, reduzindo esse excesso de reservas bancárias, mas não é o que o Fed nos disse que irá fazer e provavelmente não vai fazer.
Então, primeiro ele sobe juros em março e em algum momento, vamos dizer junho, julho, ele deverá anunciar o cronograma, que só terá início depois do Fed subir. Critérios para o quantitative tightening. E, novamente, se eu não sei o que é o QT, eu não sei qual vai ser a Fed Funds terminal e, portanto, eu não sei qual é a yield curve. E por isso, se você não tem a simultaneidade dessas informações, você não consegue inferir qual é a taxa terminal e que tipo de posicionamento a yield curve americana vai ter. Eu acho que o cronograma vai ser anunciado em junho, com o risco de ser antes. A implementação seria imediata, a partir de julho, talvez seja antes. O mecanismo vai ser idêntico ao que foi feito no período anterior, 2017 e 2020, que é, você olha o cronograma de vencimentos e você coloca um limite, ou seja, então você tem vencimentos aqui do Treasury, mas alguns deles podem levar a um excesso de aperto monetário, então o que você faz? Você coloca o que eles chamam de caps. E a diferença entre o cap, o limite, e o vencimento, você rola, ou seja, o Fed vai no leilão da semana, ele vê se você está vendendo bônus de 2, 3 e 5 anos, você faz uma média ponderada do que o Tesouro está vendendo, e com isso você reconstitui essa parte além do cap, para você poder evitar trancos e barrancos. E isso é muito importante de ver, porque o que aconteceu em 2019, então, apesar de ser muito forte, muito rápido, e na minha opinião, eu acho que o Fed deveria contar mais com quantitative tightening, em 2019 deu problemas muito sérios, ou seja, lembre-se que em algum momento ele retirou tanta liquidez que deu um problema de funding, o mercado de repos explodiu, os juros foram para quase que 10%, então, e que inclusive que forçou o Powell a dar uma guinada de 180 graus, ele vinha subindo gradualmente Fed Funds e ele reverteu. Então, eles têm muito medo dessa experiência de 2019 e por isso que eu acho que eles vão ser muito cuidadosos. Eu acho que, assim, para colocar o playbook, eu acho que esse aqui é o resumo do que nós vimos em 2017 e 2021. Então, essa é a nossa experiência anterior. Aí a diferença é que você tem um balanço muito maior e, portanto, o quantitative tightening, que então aqui você tem os ativos do Fed, essa linha marrom, nessa linha azul é Fed Funds, então você vê que você começa primeiro aumentando os juros, balanço constante, e só depois que você começa a reduzir. E aqui foi o problema, que você retirou demais e acabou apertando o mercado de funding e você reverteu o ciclo de aperto monetário, ele começou a cortar a taxa de juros. Eu acho que nós começamos em março, logo em julho você começa o quantitative tightening, você vai dar 12 aumentos de 25, taxa terminal de 30, e uma redução de balanço que eu diria que deve ser da ordem de 3 trilhões de dólares ou 3 trilhões e meio. E esse aqui é basicamente o resumo de como você faz esse cronograma de vencimentos. Isso aqui foi o que aconteceu, isso aqui é a história, 2017 a 21, e você então tem os vencimentos, que são essas barras, que é o cronograma de amortizações dos treasuries que estão na mão do Fed, e você coloca então esse cap para você não ter um aperto excessivo das reservas bancárias e não criar um problema em funding. Então você coloca esse cap vermelho. E qualquer excesso dessa amortização, e você tem aqui o limite, você tem o excesso, o que você faz? Você rola, ou seja, o Treasury vai ter um leilão na semana e o Fed recompõe essa parte azul claro para ele não ter esse sobreaperto quando você tem uma amortização muito grande. Então, a mensagem aqui muito clara é que o impacto de quantitative tightening, a gente tem que saber quanto, com que velocidade e que títulos exatamente o Fed vai estar tirando para a gente ter uma inferência se ele vai estar aumentando ou reduzindo o duration. E a resposta não é muito simples. E por que não é muito simples? Quando você olha a composição dos ativos do Fed e olha o que ele tem em matéria de US Treasury, você diria, a primeira reação, bom, é muito fácil. Você tem praticamente um tri e 100 de T-bills de menos de um ano, então deixa vencer tudo e com isso você já faz um tri no primeiro ano. Não, ele não pode fazer isso porque
A outra restrição é que, de todos os treasuries, ele tem que ficar com os T-bills, porque sem o T-bill ele não pode fazer operação de mercado aberto. Então, ele tem que vender os longos e ficar com os curtos. Então, por isso que ele vai injetar, em média, muito mais duration de volta para o mercado do que realmente retirar duration. Então, essa é a minha inferência. Mas, no final das contas, onde a gente está, é isso, ou seja, que o cenário macro é incerto, você tem Covid, a gente não sabe se é problema de oferta ou se não é. A gente acabou de ver que o QT é complexo e o Fed optou por ser, que a gente chama discricionário, ou seja, é data dependent, a gente vai vendo aí como é que fica. Isso é péssimo, porque eu não sei exatamente o que ele quer fazer, quando, com o que ele vai fazer, é juros, é quantitative tightening, espero que em março a gente saiba, e eu prefiro muito mais que ele se comprometa com regras claras que ancorem expectativas dos mercados. Então, a consequência, ao não ter essa ancoragem, é que você não teve essa convergência de expectativas e, como consequência, aqui está a vol de juros, explodiu, a vol também em equities dobrou. Então, eu acho que é um péssimo equilíbrio. Para mim, desculpe ser arrogante, eu acho que é bad central banking. E eu espero que com março a gente tenha algum resultado que vá eliminar esse leilão de não, agora vai ter uma reunião extraordinária. Não precisa ter reunião extraordinária, é só tirar o excesso de liquidez que está no reverse repo e você resolve com o problema. Então, resumindo, então esse gráfico cada vez fica mais cheio de coisas, parece uma árvore de Natal aqui. Então, esse é o cronograma de 2020. A primeira conclusão, eu acho que a gente vai ir para a taxa terminal de 3%. Isso vai exigir 12 aumentos de 25%. Podem ser 5 esse ano, talvez 6, o mercado já está indo para 7%. E você tem vários pontos muito importantes. Primeiro, lembre-se que a ata de dezembro, que saiu em janeiro, chocou o mercado, porque o que o Powell não disse foi escrito na ata. Então, eu esperaria algo semelhante, especialmente que o mercado está meio perdidaço. Eu acho que essa ata da semana que vem pode ser muito importante em termos de balizar o que eles vão fazer em matéria de quantitative tightening. Depois, temos a decisão, a primeira alta em março. Não acredito numa reunião excepcional, que só ocorre quando você tem grandes problemas de liquidez, que não é o caso. E aí a gente vai ver o plano dos dot plots, que vai mostrar duas coisas. Primeiro, que os diretores do Fed esperam que tudo vai ocorrer muito mais rápido, ou seja, mais para 22 e 23 do que em 2025, então os plots vão estar muito mais para a esquerda e mais altos, ou seja, você vai ter muitos mais diretores esperando ir para 3% do que você tinha em dezembro. E você continua com a segunda alta a cada reunião, terceira, quarta, quinta com certeza, sexta talvez, e a dúvida, então, que também o mercado não está dizendo, quando é que você coloca o início do quantitative tightening? Eu acho que ele vai anunciar em junho, e acho que ele já começa a implementar em julho, ele já começa a apertar o balanço no ritmo de 100 bi por ano, um TRI 200, ou seja, muito mais rápido do que ele fez na primeira rodada de 2017, e você vai acabar com essa escadinha que deveria ser exatamente a tua yield curve, ou seja, o título de 1 ano, 2 e 3 do Zero Coupon Bonds deveria ser isso, 1,25, 2,25 e 3. E a gente está subindo, a gente está mais ou menos próximo dos curtos, mas na medida que a yield curve está nessa posição, então eu ainda acho que falta um pouquinho, a gente andou bastante, mas ainda falta um pouquinho para precificar. Então, isso aqui é o que interessa para nós investidores. Aqui é a estrutura termo da taxa de juros do Treasury. Vocês veem que de 3 meses atrás para azul, que foi sexta-feira passada, e essa semana a curva verde, ou seja, a quantidade de repricing no que a gente chama na barriga da curva, no belly. Então, exatamente essa escadinha de aumento de juros já está parcialmente precificada, eu diria que 70%. E o que falta ainda é talvez mais 50 basis points nessa parte intermediária de 3 e 5 anos, mas eu não acho que a taxa de 10 anos vai ficar em 2%, eu acho que ela deve subir mais,
provavelmente mais para 2,5%, e com a de 30 anos a 2,75%, e quase furando e passando aqui, saindo do meu iPad. O que é mais interessante é que os Estados Unidos não ficou parado, ou seja, que você teve também uma série de ações na Inglaterra subindo juros em 25 basis points, já tem uma alta de 0,5 ponto. Eles começaram já o quantitative tightening, e lá não tem papo, você não vê diretor em CNBC batendo papo com ninguém, quer dizer, é o que se decide na reunião monetária, é o que está na ata, não tem confusão, é claríssimo, previsível, esse é o estilo de central banking que eu prefiro. Na Europa, a Lagarde deu um cavalo de pau, e eu chamaria demi-hawkish. Eu não diria hawkish porque é hawkish pero no mucho, você não sabe muito bem quando vai acontecer o negócio. Então, acho que vai ser algo para o segundo semestre, talvez setembro, outubro, e com duas altas de 25, mas provavelmente os números de inflação, que são melhores do que nos Estados Unidos, talvez tenha que fazer mais e mais cedo. A taxa neutra é ligeiramente negativa, mas o que mostra aqui nessa curva de direita que a curva de Bunds, igual a de Treasuries, ela vem tendo shift, e pela primeira vez a gente tem a taxa de 10 anos na Alemanha positiva. E isso é fundamental, porque aquela entrada de capitais de europeus que investiam em Treasuries para escapar das taxas negativas, agora tem uma razão para diminuir, e, portanto, entre o quantitative tightening, que vai estar despejando papel longo do Treasury, e menor procura por parte de investimentos estrangeiros, porque as outras curvas agora estão indo para positivo, eu acho que vai desancorar a parte longa, e era por isso que eu disse que o 10-year vai para 2,50 e o 30-year está indo muito mais para 3%. E, por último, agora que vou entrar na parte de chute técnico, assunto sobre o qual eu não entendo absolutamente nada, mas é imperdível poder falar um pouco sobre o Putin, Rússia e Ucrânia, porque eu acho que é algo que vai acabar de forma pacífica, mas quando você tem, olhando no gráfico da esquerda, esse acúmulo de tropas e o que eles chamam de exercícios bélicos na fronteira com Bielorrússia, alguém pode dar um tiro, ou então pode fazer alguma informação na internet, que é muita especialização da Rússia, e o negócio pode desandar. É tão grave a complexidade desse negócio que você tem o comando militar americano coordenando com o russo para estar com o telefone ligado para não haver maus entendidos. Eu acredito que quando você faz um jogo que chama-se basicamente de Prisoner's Dilemma ou Game of Chicken, ou seja, quem que vai piscar primeiro? A Rússia invade ou não invade? Sanções ou não sanções? Eu acho que como você tem tangíveis na mesa para discussão, ou seja, a primeira hipótese é que eu acho que o Putin não é louco, eu acho que ele é racional. Em segundo lugar, você tem coisas para trocar. Então, eu tiro minhas tropas e você me dá as duas coisas que eu quero. Por que eu coloquei esse mapa da direita? Porque é isso que a Rússia quer, ou seja, você tem essa expansão da OTAN em duas etapas, e que isso é o que exatamente vem estrangulando a Rússia, e a próxima etapa é a Ucrânia dizer, opa, pode botar aqui umas ogivas nucleares aqui, que fica assim mais ou menos a 1 minuto de Moscou, isso aqui não é legal para o Putin. Então, eu acho que há duas coisas fundamentais na mesa. Então, Rússia, ela tira as tropas, e em contrapartida, ou seja, a Rússia volta para casa, em contrapartida, a OTAN vai esquecer e pelo menos deixar a discussão com a Ucrânia de lado, e talvez um pedido de tirar armamentos que estão na Romênia, que estão nos países bálticos. Essa é o primeiro ask da Rússia. E o segundo ask são acordos de integração comercial da Ucrânia com a Europa. Então, você tem a parte econômica também, então, e versus sanções. Então, você pode ter bastantes elementos de troca. Então, a diferença de vários jogos, nesse você tem uma solução cooperativa que é win-win. E por isso que eu acho, supondo que o Putin é racional, que eu acho que não vai haver um ataque, mas eu acho que podem ser cometidos erros. E se eu tiver errado, qual vai ser o efeito no mercado? Claramente, o mercado está muito sensível, e isso não veria num timing correto, levaria a um movimento de de-risking.
claramente por todo o escoamento de gás natural e petróleo da Rússia para a Europa, certamente o mercado de energia estaria estrangulado, teria spikes de preços. Energia tem sido um dos elementos mais importantes no índice de inflação na Europa e nos Estados Unidos, portanto, pressiona a inflação. E eu acho que você teria a bolsa caindo na Europa, você teria dólar subindo, você teria capital flows em direção aos Estados Unidos e de-risking levando a uma valorização dos treasuries que iria na direção contrária do que o mercado levou. Então, isso seria bastante disturbing para o mercado, mas como eu acho que tem uma solução cooperativa, que é win-win para ambos, a OTAN, Estados Unidos e Rússia, eu acho que a probabilidade de ter um conflito aberto é muito baixa, mas não é zero. Então, desculpe, eu falei demais e eu passo a palavra agora para o Arthur. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Eu juro para vocês que eu não combinei a apresentação com o Paulo, mas tem dois temas da minha apresentação que são exatamente iguais à apresentação dele, então vocês vão nos perdoar. Vão nos perdoar a duplicidade, mas certamente o Paulo fala bem melhor que eu, mas já está aqui, então vamos lá. Quer dizer, o que a gente vai falar hoje, né? Quer dizer, o dilema do Fed, a questão da comunicação. E a gente fala, bom, ok, dado que isso é verdade, como é que a gente faz escolhas de portfólio em condições de incerteza, né? Vamos falar, isso é só um preâmbulo, tá, do que aconteceu no mercado de empresas de tecnologia nos últimos 30 dias, mas vamos pegar um horizonte um pouco mais longo, que já faz 6 meses que tech está balançando, mas nos últimos 30 dias aconteceu uma coisa extraordinária, a gente está começando a ver aquilo que a gente chama da batalha das plataformas, né? Vamos falar da Ucrânia, essencialmente o que o Paulo já acabou de falar, entendeu? E vamos chegar a algumas conclusões ou talvez ter mais perguntas, tá? Qual que é o problema que o Fed tem hoje em dia? Tá? O Fed tem uma questão de comunicação, e vamos lembrar que a história da comunicação do Fed, ela evoluiu ao longo do tempo, né? Os bancos centrais, no início, né, do Banco Central, era, olha, você não fala com ninguém, você, entendeu, deixa o mercado no escuro, você surpreende o mercado, você dá uns sustos, entendeu? Era mais ou menos assim a forma de pensar até meados da década de 90, né? Assim, ficou famosa a frase do Greenspan, que era o seguinte, olha, se você acha que você entendeu o que eu falei, é porque você não entendeu o que eu falei, entendeu? Assim, o Greenspan era famoso por fazer aqueles comunicados que ninguém entendia nada, que, pô, ficava tudo mais... Você não sabia se ele estava a favor, contra, muito pelo contrário, e essa era a forma de um banqueiro central, entendeu? Até recentemente pensar, falar assim, olha, eu não tenho que ancorar a expectativa de mercado nenhuma, entendeu? O Fed não está aqui para ser uma bengala no mercado, o Fed está aqui para fazer o que ele tiver que fazer em condições monetárias e o mercado que se vire, né? E aí, ao longo do tempo, né, especialmente começando capitaneado pelo Bernanke, ele falou assim, não, calma, o Fed tem um papel importante em ancorar expectativas. Nós somos os caras que controlam a oferta monetária. Então, assim, no final das contas, a gente tem que usar isso a nosso favor, a gente tem que usar isso a nosso favor para diminuir a volatilidade de mercado, né? Então, qual que é o dilema do Fed hoje em dia? Assim, de verdade, eu concordo com o Paulo. Houve um erro de política monetária? Houve. Eles estão atrasados? Estão. Mas, assim, sendo um pouco, entendeu, assim, generoso com a visão deles, poxa, você está sentado lá na cadeira de um banqueiro central, entendeu? E a gente usa sempre a expressão de que os banqueiros centrais brigam sempre as batalhas das guerras passadas, né? Então, assim, a batalha passada era fazer a inflação subir, não a inflação cair, né? E aí você se defronta com perguntas que são perguntas fundamentais, que é, poxa, o quanto dessa inflação é decorrente só de choque de oferta? Ou seja, ela vai sumir na hora que a gente reintegrar as cadeias globais de produção e os preços voltam ao normal, né? O quanto desse contingente que saiu da força de trabalho, que são 2 milhões de pessoas, entre pessoal que se aposentou e pessoal que está sumido da força de trabalho, é permanente ou é temporário, né? Assim, pois quanto disso é de Covid, o cara não quer voltar para o escritório, é home office, os dados de emprego não estão capturando direito, entendeu? Ou seja, o quão apertado de verdade está o mercado de trabalho para entrar naquela espiral inflação-salários, né? A terceira é, poxa, a gente tem que se preocupar com o risco geopolítico, né? De verdade, poxa, vai ter outro choque de petróleo, vai ter outra
em algum outro choque de oferta que a gente não está vendo pela frente? E eu acho que outra pergunta que o Fed tem é falar assim, olha, poxa, a, a variante o Ômicron, né, ele vai ter mais impacto sobre a demanda ou sobre a oferta, né? A gente viu que no primeiro momento você tem impacto sobre a demanda, porque fica todo mundo em casa, até aquela coisa, mas depois você começa a ter impacto sobre a oferta, porque você fecha as ofertas, você desintegra novamente as cadeias de produção. A China é particularmente prolífica em fechar cidades inteiras quando aparece um caso, aquela política de caso zero que alguns países têm, como a China e a Austrália. Então, assim, isso acaba pesando no lado da oferta. Então, você fala assim, poxa, então a Omicron é inflacionária ou ela é deflacionária? Né? Então, assim, são todas perguntas, entendeu, para as quais a gente não tem uma resposta definitiva ainda. Então, assim, eu simpatizo um pouco com o dilema que o Fed tem. De novo, concordo com o Paulo, eles estão atrasados, tá? Dada a magnitude do choque inflacionário. Mas, assim, eu simpatizo um pouco com o dilema que eles têm, porque tem uma série de variáveis para as quais a gente não tem, nem nós, nem o Fed, boas respostas, tá? E aí você cai nesse problema de comunicação. Isso aqui é o Rafael Bostic, do presidente, presidente do Fed de Atlanta, né? E ele deu uma declaração essa semana que foi assim, que primou pela confusão. Que ele falou assim: olha, eu acho que a gente tem que estar 3 altas de juros esse ano, talvez 4, entendeu? Fala assim, mas eu acho que eu tenho que reduzir o balanço muito rápido, entendeu? Aí ele fala do outro lado, poxa, os dados vão dizer se a gente tem que ir de 25 a 50 bases. Você acabou de falar que você favorece 4 altas de juros, ou 3 ou 4, entendeu? Você vai começar com 50 bases? Poxa, entendeu? E ele fala, não, tem que acontecer entendeu, uma tragédia para isso ser, entendeu, restritivo para crescimento. Então, você olha para um banqueiro central e fala assim, olha, na mesma entrevista, ele conseguiu dizer, olha, eu posso favorecer 50 bases, mas eu acho que são só 3 altas, entendeu? Mas, poxa, o balanço tem que ser encolhido rápido, mas, por outro lado, a economia não vai mal. Assim, peraí, cara, o que você quis dizer aqui? O mercado ficou confuso, né? Quando vocês veem ontem, depois da saída do dado de inflação, que foi um dado ruim realmente, né, o mercado caiu e ele estava se recuperando quando veio o Bullard, que é um dos líderes intelectuais, entendeu, do comitê lá do FOMC, e falou, olha, eu acho que tem que começar com 50. Aí o mercado bluff, entendeu? Aí depois veio a entrevista da Mary Daly, né, que falou, não, olha, esse negócio de 50 eu não favoreço isso não, entendeu? Então, o próprio Fed, no mesmo dia, dá mensagens completamente desconexas. Por quê? Porque a situação é complicada mesmo. A gente está no meio de uma situação que não é clara, entendeu? Tem muitas coisas. Sendo que, quer dizer, a função de reação do Fed hoje em dia, né? Assim, poxa, qual que ela é? Primeiro, um aumento de 50 basis points seria o primeiro movimento dessa magnitude desde 2000, né? Assim, de verdade, isso aqui 2006 foi um typo, é desde 2000, tá? Então, assim, o Fed não sobe os juros em 50, subir em 50, já teve quedas, né? Assim, mas ele não sobe os juros 50 basis points desde 2000, tá? E por que ele não faz isso, né? E a discussão dos 50 bases, entendeu? Uma parte, isso aqui, o índice, o gráfico que vocês estão olhando de baixo, é o gráfico de condições financeiras amplas da Goldman Sachs, né? Então, assim, uma parte que o Fed quer tentar criar, que é aquilo ao que o Paulo se referiu, né? Que né, em 2019, ou mesmo que aconteceu aqui, mas isso aqui foi Covid, mas isso aqui, o Fed não quer criar um aperto de condições monetárias amplas não intencional. Ele quer apertar as condições monetárias, mas ele quer apertar as condições monetárias de forma gradual, ou seja, voltando àqueles gráficos do Paulo, ele não quer deixar o mercado furado em liquidez, né? Porque uma coisa é você subir o preço do dinheiro, uma coisa é não ter quantidade de dinheiro, ou seja, o mercado ficar furado em liquidez e você ter aqueles spikes na LIBOR de 10% aos quais o Paulo se referiu. Aí o mercado panica, porque ele fala assim, poxa, cara, a Goldman liga para o Morgan Stanley e fala assim, ó, o banco A liga para o banco B e fala assim, olha, tem um buraco de caixa aqui, você tem 10 bi para passar no overnight para você? Fala, não, não tenho. Pô, liga para o banco C, aquele mecanismo todo que o Paulo descreveu, entendeu? Quando você não tem a quantidade física, ou seja, quando falta fisicamente dinheiro, não é uma questão de preço, aí o mercado entra em pânico mesmo, né? Você cai numa bolha de iliquidez, né? Então, assim, o Fed tem essa preocupação de dizer, olha,
eu quero apertar condições monetárias, as condições monetárias amplas ainda estão muito folgadas, mas eu quero fazer isso devagarzinho. E se ele chocar o mercado, se ele der um primeiro aumento de 50 bases desde 2000, entendeu? Você vai, acho que você vai promover entendeu? Você vai dar um certo susto no mercado. Ah, mas Arthur, a curva já precifica isso. Gente, mais ou menos, né? A curva precifica isso, mas o mercado de ações se assustaria, eu acho, por exemplo. Né? Por outro lado, você tem o Fed com bem menos graus de liberdade. Todo mundo fala assim, mas, poxa, o Fed do Powell é um Fed que é famoso por dar viradas de 180 graus. Né? Então, assim, poxa, naquela vez que ele foi lá e promoveu aquele aperto de condições monetárias não intencional, como o Paulo falou, ele foi lá e cortou os juros logo em seguida, tal. Verdade, gente, assim, só que naquela época ele podia se dar o luxo de dar uns 180 graus, por quê? Porque a inflação estava rodando abaixo de 2, né? Então, poxa, a inflação estava rodando abaixo de 2, ele estava subindo os juros preventivamente, aquela coisa do Banco Centralês normal, né? Você vai subindo os juros antes da inflação aparecer, porque você tem lags de política monetária. Gente, a inflação já está aí, entendeu? Está rodando a 7, esse gráfico que a gente fez ontem, antes do dado de ontem, né? Então, o grau de liberdade você tem menos, tanto do ponto de vista doméstico, que a inflação está subindo, e como o Paulo se referiu, tanto do ponto de vista internacional. O gráfico abaixo são os gráficos de taxa de juros, tanto na Alemanha como na França. Né? As taxas de juros estão subindo. Então, poxa, tanto o mundo está te tirando graus de liberdade, quanto tua inflação doméstica está te tirando graus de liberdade. Então, o Fed não pode se dar muito ao luxo, entendeu? De ficar nessa de pivot para 180 graus. Não mudei de ideia, veja bem, etc. Né? Tá? Então, ok, dado isso, o Fed não sabe direito o que vai fazer. Né? Como é que a gente responde a isso? É uma questão clássica em finanças que chama escolhas em condições de incerteza. Né? Como é que a gente toma decisões de portfólio quando você tem um mundo tão incerto quanto a gente tem agora, né? Onde os bancos centrais vão deixar de ser a âncora, entendeu? Eles vão deixar de ser o norte, eles vão deixar de dizer para a gente o que eles querem fazer. Né? E aí eu vou entrar um pouco no campo de finanças comportamentais, rapidinho aqui, entendeu? Mas acho esse um tema super interessante, né? Você tem um paper, todo mundo, o Kahneman ficou famoso pelo pensando rápido e devagar, né? Entendeu? Assim, de verdade. Mas ele tem um paper de 1973, que é um paper super interessante, que ele fala da psicologia da previsão. Tá? Na época o Tversky, que ainda estava vivo, né? Se ele tivesse vivo na época do Prêmio Nobel, ele teria ganho o Prêmio Nobel junto com o Kahneman, entendeu? Mas ele já... Então, assim, quando a gente olha para isso, ele fala o seguinte, gente, né? Você tem qualquer previsão tem 3 elementos só. Assim, qualquer previsão tem 3 elementos. O que ele chama da visão de dentro, a visão de fora e o peso que você dá entre essas duas coisas, tá? O que é a visão histórica? Os parâmetros históricos de um problema. Né? O que um economista ou um cara de finanças chama de base rates. Então, você fala assim, olha, se você chegasse de Marte e você não soubesse absolutamente nada sobre o mercado acionário norte-americano, quanto você chutaria que o S&P ia dar de retorno? Você olha o retorno histórico do S&P e fala assim, o S&P vai dar alguma coisa perto de entre 10% e 11%. Tá? É esse o retorno histórico do S&P. Né? O que é a visão de dentro? Você fala assim, não, mas eu tenho um conhecimento específico que me faz crer que eu posso ter uma visão melhor do que só olhar os dados históricos. Tá? Eu sei a relação preço-lucro do S&P, eu sei o que está acontecendo com taxa de juros, então eu pego esse parâmetro histórico e eu vou calibrando com o meu conhecimento específico. Tá? E aí o Kahneman fala, olha, aí você tem que saber qual o peso que você dá a cada uma dessas duas decisões. Tá? E você tem, entre todos os eventos que você quer prever, um espectro, tá? De eventos que são puramente aleatórios até eventos que têm a ver com talento, né? Que tem a ver com sua iniciativa própria. Então ele fala assim, olha, se você está tentando prever, entendeu? O ganhador do campeonato mundial de cara ou coroa, entendeu? Ou quantas caras vão sair em 2.000 jogadas de cara ou coroa, ele falou, não tem nenhum conhecimento específico que você possa ter, porque ele é um evento puramente aleatório. O melhor que você pode fazer é chutar 50-50, que é o parâmetro histórico desse negócio. Né? Ele você fala, quanto mais você chega, entendeu? Para eventos que você quer prever que tem a ver com talento, que tem a ver com a intervenção humana e não tem a ver com, entendeu, o processo aleatório, aí quanto mais você quer prever isso, aí mais você pode usar o seu
conhecimento específico. Então, se eu quero prever quem vai ganhar o próximo campeonato brasileiro de futebol, entendeu? Infelizmente, dessa vez parece que não vai ser mais o Flamengo, entendeu? Assim, se eu quero prever quem vai ganhar, entendeu? O campeonato norte-americano, a Liga Norte-Americana de Basquete, a NBA. Aí você joga, pô, esse time é bom, esse time é ruim, entendeu? Ah, esse time aqui não está jogando bem, esse time aqui está com esse cara machucado. Você começa a trazer o seu conhecimento e começa a calibrar essas duas coisas, né? Então, toda decisão e toda previsão, você tem essas duas coisas. E no mercado financeiro é isso. Você tem um pouco de aleatoriedade, né, que são os processos randômicos de formação de retorno, e você tem um pouco do conhecimento específico, né? Então, a gente vai trazer um pouco dos dois agora para ver como é que a gente ajusta os nossos processos de decisão, né? Quais são os parâmetros históricos, né? Qual que é a visão de fora? Eu vou pegar 2 períodos de tempo, tá? Eu peguei de 1950, depois eu vou mostrar para vocês desde 1928, que vocês vão achar que eu estou roubando se eu pegar desde 1950. 1950 é a economia moderna pós-industrial, né? Ou industrial e depois pós-industrial. Essa aqui é a distribuição de retornos do S&P. O S&P nesse período, junto com dividendos, retornou 11,8% ao ano. Você teve 80% de anos negativos, 20% de anos, 80% de anos positivos, 20% de anos negativos, ou seja, você tem um em cada 5 anos negativo, né? Tua maior alta foi de 52% e tua maior queda foi de 36%. Então, você fala assim, olha, esses são os parâmetros históricos. Se eu tivesse que chutar qual é o retorno do S&P, se eu não tivesse nenhum conhecimento a priori, né, chutaria 11,8%, e eu vou ganhar dinheiro em 4 a cada 5 anos. Tá? Eu vou ter um retorno positivo em 4 a cada 5 anos. Assim, Arthur, mas você está roubando, você está pegando 1950, você não está pegando a crise, você não está pegando a Segunda Guerra, então tá bom. Então vamos pegar a crise, vamos pegar a Segunda, vamos pegar 29, vamos pegar a Segunda Guerra. Daí o retorno do S&P cai um pouco, ele cai para 10,1% ao ano. Você tem mais ou menos 73% de anos positivos, 27% de anos negativos, ou seja, a tua razão de ir por anos positivos para negativos ela cai de 1 para 5 para 1 para 4, né? A maior alta continua sendo a mesma, né? Em 54, a maior queda passa a ser já na Grande Depressão, 1931, né? Então, você pode assim, olha, alguma coisa entre esses dois parâmetros, né, o S&P retornar entre 11% e 10% ao ano historicamente, esse seria a visão de fora do negócio, né? Aí você fala assim, mas qual que é o processo de formação desse retorno? Como é que a gente chega nisso, né? Como é que a gente chega naquele númerozinho, pegando desde 1928, tá? Entendeu? E essa parte é importante, porque isso aqui é que nem uma casinha de Lego. Vocês podem colocar os números que vocês quiserem aqui, desde que vocês não mudem os números históricos, né? Mas na hora que você quiser fazer a previsão, né, e a previsão está exata, começa a nossa previsão a partir daqui, né? Isso aqui são os dados históricos, né? Aquele 10,1 que vocês viram na página passada, na verdade é 10,09, né? Ele se divide em 2 componentes, tá? Entre dividendo e ganho de capital, tá? Historicamente foi esse o retorno, você teve 3,7% de dividendo no S&P, 6,39% de ganho de capital ao longo do tempo, né? Aí você fala, mas ganho de capital não é uma coisa uniforme, ele tem 2 coisas, ele tem variação de múltiplo e o crescimento de lucro por ação, essa parte é importante, tá? A variação de múltiplo ao longo do tempo contribuiu com 0,4. A gente sabe que variação de múltiplo deveria, ao longo de um período muito longo, ser 0, né? Ou se você está muito fora, com um múltiplo muito alto, você pode até dizer, não, a gente vai ter uma queda de múltiplo, tá? E o crescimento de lucro por ação foi alguma coisa em torno de 6%, tá? O que a gente acha que são os parâmetros atuais? E aqui tem uma parte importante, tá? Os parâmetros atuais, vamos lá. O dividendo é 1,4, tá? Poxa, Arthur, que diferente, de 3,7 para 1,4. Aqui tem uma mudança estrutural. Desde a mudança tributária nos Estados Unidos, as empresas passam a distribuir menos capital via dividendo e mais capital via ação. Ou seja, é como se você tirasse um pedaço do retorno daqui e jogasse ele aqui para cima. Por quê? Porque as empresas começam a fazer recompras, né? Por isso que eu fiz aquela ressalva aqui, que aqui é o lucro por ação, ou seja, a quantidade de ações cai, né? Você tem nos Estados Unidos, hoje em dia, para o S&P, a gente estima alguma coisa acima de $1 trilhão de recompra de ações, tá? Então, quando você olha para isso, quais são os parâmetros atuais, né? Poxa, a gente diz, olha, 5,9 de ganho de capital, o múltiplo está acima da média histórica, então você joga o múltiplo contribuindo negativamente para o retorno, e o dividendo é o que ele vai ser, 1,4.
Mas vamos, além disso, vamos quebrar o do crescimento de lucro por ação, né? Assim, o ganho de capital aqui, né? Você vai ter 1,7% de recompras, que é aquele US$ 1 trilhão que eu falei, e 4,2% de crescimento de lucro. E, gente, eu não estou falando agora para esse ano, porque o crescimento de lucro da S&P vai ser 15% esse ano, vai ser alguma coisa muito acima disso. Estamos falando de crescimentos em equilíbrio, né? Em condições de equilíbrio, que é o que entra nos modelos de asset allocation. Tá? Aí você fala assim, poxa, esses 4,2% de crescimento de lucro, como é que você... Opa, perdão. Como é que você quebra isso aqui? Né? Poxa, 2% de inflação, você pode dizer, olha, coloca o número, como eu já te falei, isso aqui é plug and play, é só você botar o número nesse quadrinho que você quiser. Entendeu? 2% de crescimento de inflação e 2% de crescimento e 2,2% de crescimento de lucro real, entendeu? É mais ou menos esse o quebra-cabeça, e isso te dá um retorno para o S&P em equilíbrio de 6,8%, né? Se os juros for 2,5%, que nem chega o pau, você fala, tem um equity risk premium aí, dá alguma coisa entre 3,30, desculpa, 4 e alguma coisinha, né? Então, é mais ou menos essa conta que você faz, tá? Mas esse é o melhor que a gente pode fazer? Não, a gente pode fazer mais ainda. E tem um livro super interessante que é Super Previsões, né? Super Forecasters, né? Do Phil Tetlock, né? E ele fala o seguinte: olha, quando você quer fazer uma previsão, né? Você tem dois tipos de. Ele usa uma alegoria, você tem dois tipos de animal, né? Você tem o porco-espinho e a raposa, né? Fala assim: olha, o porco-espinho, ele só faz uma coisa muito bem, tá? Pô, toda vez que tem um perigo, ele se fecha numa bola com os espinhos para fora, né? Então, o que é o porco-espinho? É o pensamento linear, é a super especialização, entendeu? É aquele cara que pô, olha, entendeu? Variação de PI, entendeu? De todos os jeitos, mas ele só olha o mercado pela relação preço-lucro. Ele não olha o mercado por mais nada, entendeu? Ou ele só olha o mercado por equity risk premium. Ele olha um instrumento só, tá? E você usa sempre a mesma ferramenta, né? Aquela coisa, você tem sempre a mesma ferramenta. Ou em português, claro, né? Para quem só tem prego, para quem só tem martelo, tudo parece prego, né? Então, assim, é mais ou menos essa a história. Ele fala assim, por outro lado, você tem as raposas, tá? Eu nunca vivi em fazenda, mas, poxa, para quem tem fazenda, ou quem tem, ele falou assim, uma raposa tentando entrar num galinheiro, ela tenta várias coisas, ela tenta cavar um buraco por baixo da cerca, ela tenta dar uma paulada, entendeu, na porta, ela tenta subir numa árvore para ver. Então, assim, ela tem um pensamento complexo, ela tem flexibilidade, ela usa vários pontos de vista, tá? E tem uma resolução de problema de forma estratégica. Todo ano tem um concurso de previsão de eventos aleatórios. Tem previsão se vai ter guerra entre um lugar e outro, não sei o que, tal. E eles mostram que grupos diversos, com vários pontos de vista diferentes, tá? E isso aqui tem uma implicação para como que a gente organiza, entendeu? O nosso próprio comitê de tomada de decisão, quer dizer, não basta você ter 12 MBAs de Harvard iguaizinhos, não. Você tem que ter um cara, pô, de Harvard, você tem que ter um cara que fez, pô, engenharia elétrica, você tem que ter outro cara que faz computação. Se você botar, entendeu? Um advogado aí não sai nada no meio. Mentira, gente, brincadeira. Mas assim, se você botar, entendeu? Sei lá, um médico, gente com pontos de vista diferentes, com prismas diferentes, o teu problema de resolução sai melhor. E isso já foi provado matematicamente, tá? Tem um livro e uma tese de doutorado de um professor de Michigan que ele fala isso, quer dizer, matematicamente é melhor você pegar vários algoritmos diferentes do que você pegar o melhor algoritmo para resolver um problema e replicar ele 50 vezes, é melhor você pegar 50 algoritmos diferentes, isso tem uma capacidade melhor de resolver o problema. Tá? Um exemplo claro disso que ele dá no livro é assim, poxa, até 2 meses antes da queda do Muro de Berlim, a CIA e todo o aparato, entendeu, institucional norte-americano era incapaz de prever porque daqui a 2 meses, entendeu, o seu nêmesis, o seu maior inimigo ia colapsar. E ele fala assim, poxa, mas por que e tinham 900 experts na União Soviética dentro só do Departamento de Estado norte-americano, né? Ele falou assim, pô, como é que caras que 900 caras com PhD entendeu, em história, em sociologia soviética, como é que esse negócio, entendeu? O cara sabia, entendeu, que o Gorbachev tinha tomado no café da manhã quantas colheres de açúcar ele tinha colocado no café,
né? Como é que esses caras não sabiam 2 meses antes que a União Soviética ia colapsar? Porque ele falou, cara, porque você estava pegando o mesmo pensamento e multiplicando por 900 vezes. Você não pegou um historiador, você não pegou um cara que é sociólogo, você não pegou outras coisas. Você falou assim, olha, historicamente regimes ditatoriais colapsam, aí você começa a usar visões diferentes, tá? E para chegar a uma solução melhor do problema. Eu fiz essa introdução por quê? Porque se você olha ângulos alternativos sobre o mercado, entendeu? E aí você olha outras medidas de valuation, por exemplo, market cap to GDP, que é a medida que o Buffett olha, como ele fala assim, isso aqui é a medida que eu gosto de ver como termômetro do mercado, tá? Está 275% do PIB, ou seja, você está no 98º percentil. Então, por isso aqui o mercado está caro, né? Aí tem a discussão de que o S&P não é mais um índice só norte-americano, 1/3 do S&P é global, então você tem que jogar uma parte do PIB global aí na conta. Tem todas essas discussões. Mas se você jogasse só como linearmente essa variável, você ia chegar, o mercado está claro. P forward, entendeu? Tá, entendeu? No 87º percentil, tá? Entendeu? Não tá barato. Entendeu? O Cyclically Adjusted PE do Shiller, que todo mundo fala, poxa, tá, mostra a mesma coisa, tá caro. E Vito Sales, a gente já discutiu que Vito Sales é uma medida ruim. Por quê? Porque a gente tem negócios com margens maiores, então, poxa, você comparar ele com vendas só é misleading, né? E aí você tem do outro lado, você tem medidas de fluxo de caixa livre, no qual você está mais ou menos ali na média, ou seja, a gente voltou àquela história dos grandes conglomerados de tecnologia que geram muito fluxo de caixa, e o Equity Risk Premium, né, que se você pega aquele 6,80, tira 2 ou 2,5, aí depende da conta do freguês, entendeu? Você chega a um Equity Risk Premium que está na média, um pouco acima da média, né? Então, assim, essa é a visão completa, essa é a visão de você olhar e dizer, olha, tem várias formas de ver isso. Alguns indicadores me dizem que o mercado está muito caro, outros indicadores me dizem que o mercado está na média. A conclusão aqui que a gente chega é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes, em termos absolutos, ou seja, você está pensando no retorno nominal, acabei de falar que a nossa conta é que o retorno do S&P é 6,80. Poxa, mas para quem estava acostumado com 10 desde 1928, para quem estava acostumado com 11,80 desde 1950, é quase a metade do retorno. É um retorno absoluto menor, é um mundo de retornos menores, é um mundo de repressão financeira. Mas comparado com renda fixa, continua sendo bom? Comparado com renda fixa, continua sendo bom. Então, assim, em finanças, gente, é muito complicado quando você chega a conclusões absolutas. Conclusões absolutas normalmente estão erradas. A conclusão que você chega é, olha, o retorno absoluto vai ser mais baixo, o retorno relativo a outras classes de ativo vai ser mais alto. E essas duas verdades essas duas coisas que parecem ser incongruentes são verdade ao mesmo tempo, né? Gente, isso aqui é só um preâmbulo, tá? A gente vai ter que esmiuçar o que está acontecendo em tech com mais detalhe em outros GAACs. Eu não vou fazer isso porque não vai dar tempo, de verdade. Para variar, eu tentei fazer um negócio muito mais amplo do que eu normalmente deveria ter tentado, tá? Mas o que a gente está vivendo em tech é um negócio, assim, historicamente muito interessante, interessante no sentido chinês, né? Assim, a gente está começando a ver, a pergunta é, será que a gente está começando a ver a batalha das plataformas, né? Que antigamente era, olha, a gente vai ter as plataformas e plataforma é um modelo vencedor de negócio. E o que acontece quando as plataformas começam a brigar entre elas? Né? Assim, essa é uma pergunta interessante, né? A gente vai viver, tem plataforma mais forte que outras, etc. Né? Essa é uma pergunta que a gente vai discutir daqui para frente de forma mais detalhada, e é uma coisa que tem dominado muito as nossas análises. Você pega o Paulo Gitz, nosso time de ações aí, que trabalha junto com o Faveri lá fora, entendeu? Está se debruçando muito sobre isso, tá? Mas a verdade, o que está vendo é que você está tendo uma grande batalha sobre o acesso ao cliente. De quem que é o cliente, né? Sim. E o negócio está tão maluco que você teve, na quinta-feira, o maior processo de destruição do sistema capitalista na história de destruição de valor, que foi o Facebook, que caiu 25% num dia a ação. 232 bilhões de dólares desapareceram, né? Uma parte disso do bolso do Mark Zuckerberg. Não posso dizer assim que fico feliz por ver pessoas perdendo dinheiro, mas também não vou derramar grandes lágrimas pelo Mark Zuckerberg, que eu acho que esse dinheiro não vai fazer exatamente falta para ele, né? Do outro lado, a Amazon no dia seguinte teve o maior processo de criação de valor de uma empresa desde da criação do capitalismo moderno, 200 bilhões de dólares num dia só. E esse dia isso aconteceu numa quinta e numa sexta, né? Quando você olha o gráfico é isso aqui, né?
Mas esse gráfico te mostra, você pega Google, Facebook, Microsoft, Amazon e Apple, e aqui tem uma conclusão interessante já. Para quem pensava no conjunto de FANGs ou FANGmantes, qualquer que seja o acrônimo que você usava para descrever isso, e você pensava naquilo como um grupo homogêneo, não vai ser mais, gente. Você vai ter plataformas bem-sucedidas e plataformas mal-sucedidas, tá? O que aconteceu, só para ficar claro para todo mundo, né? O que aconteceu que o Facebook caiu 25% num dia? Ele caiu 25% num dia por dois motivos, né? Tem a história do investimento no metaverso. Eu estou chamando de Facebook porque eu sou velho, eu não vou até eu resolver chamar essa empresa de Meta, vai demorar uns 10 anos ainda. Mas assim, assim, de verdade, ele falou, vou ter que investir muito no metaverso e a receita disso vai vir, não sei exatamente quando. Então o mercado olhou e falou, opa, o fluxo de caixa livre já vai ser menor. Mas ele falou uma coisa que foi matadora. Ele falou, olha, a Apple fez uma coisa que agora dentro do seu iPhone, dentro dos nossos iPhones, você tem que clicar lá para concordar em dividir os dados com o Facebook, né? E aí, ou seja, no fundo, a Apple está agindo como um grande portão, né, entre o Facebook e a gente. E ela controla se a gente, não é que ela controla, mas ela nos permite controlar os nossos fluxos de dados para o Facebook. E o Facebook falou para a gente, olha, isso aí vai custar para a gente mais ou menos 10 bilhões de dólares de receita por ano, a menos, né? Então o pessoal falou, opa, peraí, eu tratava aquilo como se fosse um negócio homogêneo, todo mundo tinha os dados, todo mundo acessava os dados e monetizava esses dados são o novo petróleo. Poxa, mas agora a Apple é o gatekeeper. A Apple controla a informação que chega no Facebook. Poxa, será que tem plataformas e plataformas? Será que a Apple é uma plataforma mais poderosa e está mais próxima do consumidor do que o Facebook? Poxa, por que a Google não falou a mesma coisa? Entendeu? Porque você também chega através do Google, né, via o seu iPhone, ou o seu desktop, etc. Então, assim, a gente está começando a ver agora uma discussão de quem é o consumidor e de quem é o dado, né? A União Europeia já estava, entendeu, do ponto de vista regulatório, avançando muito nesse front, entendeu? Mas a gente vai ver agora uma discussão de verdade de quem é o consumidor, de a quem pertencem esses dados, né? E acho que isso vai fazer com que você não trate mais as FANGs como um negócio homogêneo, mas sim como algumas coisas que vão ter efetivamente o controle sobre o consumidor e outras que vão ter um controle indireto sobre o consumidor e, por consequência, vão gerar bem menos fluxo de caixa. Tá? Falando da Ucrânia, eu vou falar exatamente a mesma coisa que o Paulo falou, só que mais rápido, só porque ele já falou. Né? Então, assim, de verdade, a Ucrânia tem dois pontos. Eu vou levantar só um ponto a mais do que o Paulo falou. O que a gente está vendo na Ucrânia são duas coisas. Tá? Primeiro, a morte no seguinte, o declínio de um império, né? Quando a gente viveu, o Putin ele foi criado num mundo bipolar, onde existia Estados Unidos e existia a antiga União Soviética, né? E a União Soviética era o grande player em contrapartida dos Estados Unidos. E era relevante, o mundo inteiro prestava atenção na União Soviética. Vocês lembram, né? Quando o Nikita Khrushchev falou, o mundo vai tremer ao som dos nossos foguetes. Então, o líder soviético falava alguma coisa, as pessoas se apavoravam, tal. Veio 89, queda do muro de Berlim, esfacelamento da União Soviética. A Rússia hoje é um país, eu não quero ser aqui politicamente incorreto, mas ela é um país quase que irrelevante economicamente, não fosse pelo petróleo, né? A Rússia é um país com demografia ruim, com taxa de natalidade baixa, com a população que morre mais rápido por questões de saúde, etc., e estilo de vida, tá? Então, um PIB que não cresce, né? Então, o Putin, ele tem que lembrar, de vez em quando, ele tem que dar um murro na mesa, porque o mundo bipolar virou o mundo dos Estados Unidos e China. Então, o Putin, de vez em quando, tem que dar um murro na mesa e falar, lembrem de mim. E ele pode dar um murro na mesa, hoje em dia, de 2,5 vezes, de 2,5 instrumentos. Ele tem geopoliticamente arma nuclear, isso aí a gente tem que levar a sério. Ele tem economicamente o complexo de hidrocarboneto, petróleo e gás natural para a Europa, né? Acho que a gente vai ainda ver a Rússia brincando com guerra cibernética, né? Então, desligando, entendeu, uma parte da costa da grid de energia da costa leste norte-americana, não sei o quê. Você vai ter algumas dessas coisas, tá? Ele tem que dar um murro na mesa de vez em quando para dizer, olha, prestem atenção em mim, eu sou importante, a Rússia ainda é um player importante, né? E como o Paulo falou, a segunda versão disso é a versão geográfica, os gráficos deles estão melhores. Mas você lembra que foi criado pós-Segunda Guerra
o que a gente chamava de cortina de ferro. A cortina de ferro era mais ou menos isso aqui. E para que a cortina de ferro existia? Né? A cortina de ferro existia porque uma vez teve um francesinho oficial de artilharia que saiu daqui e chegou em Moscou. Né? Depois teve um alemão com um bigode aqui que chegou aqui, saiu daqui e chegou a 50 quilômetros de Moscou. Então a cortina de ferro ela existia para ser efetivamente uma muralha entre os caras que historicamente saíram do leste para invadir a Rússia. Né? Então ela existia para isso. Aí você vem, anexa a Polônia na OTAN, você vem, todos esses caras aqui vêm para a OTAN, você fala, poxa, a cortina foi chegando mais para cá, só sobraram duas coisas aqui, a Bielorrússia e a Ucrânia. Né? A Bielorrússia está tudo dominado, tem tropa soviética, já é meio russa. A Ucrânia era, né? Você lembra até a Revolução Laranja, a Ucrânia era um estado completamente alinhado com a União Soviética. Vê a Revolução Laranja, cai o governo, você cria um governo novo, que é um governo que fica jogando com a Rússia e com a OTAN. Agora, você pensa o seguinte, imagina se a OTAN está aqui. Se a OTAN está aqui, como o Paulo falou, ela está a menos de 700 quilômetros de Moscou, entendeu? O míssil chega lá em 1 minuto e meio. Né? Então, o Putin fala, não, para, aí não dá. Isso aí é inaceitável. O que é Taiwan para a China é a Ucrânia para a Rússia. Sendo que tem outro detalhe aqui, que é, vocês estão olhando essa península aqui, que chama Crimeia, né? Essa península aqui está anexada à Rússia hoje em dia, tá? Eles já tiraram da Ucrânia a força. Por quê? Porque aqui nessa pontinha tem um lugar que chama Sebastopol. Sebastopol é a base, entendeu, da Marinha Soviética, onde você tem todos os submarinos nucleares e uma parte, todos não, tem uma parte importante dos submarinos nucleares, uma parte da Marinha Soviética, e a única forma que a Marinha Soviética, a Marinha Russa tem para chegar no Mediterrâneo, porque todas as outras bases dele estão lá em cima no Círculo Polar Ártico, né? Então você tem que passar, congela, não dá para sair um cruzador. Então, assim, estrategicamente você perder acesso ao Mediterrâneo, no caso de uma guerra, né, e o Putin pensa muito dessa forma geopoliticamente, não dá. Então, aqui, ó, Crimeia, já anexamos, entendeu? Deixar a Ucrânia se juntar à OTAN, não dá. Então, é como o Paulo falou, olha, a gente vai chegar a um acordo, esse acordo, a gente está hoje num jogo de perde-perde, né? Não é do interesse do Putin entrar em guerra, porque ele não pode sustentar uma guerra durante muito tempo. Eu acho que assim, uma guerra com a OTAN teria consequências catastróficas, entendeu? Por outro lado, entendeu? Não é do interesse do Ocidente também fazer isso. Então, se você olha, poxa, se é um chicken race, é um jogo de perde-perde, as pessoas vão chegar a um equilíbrio, né? Ninguém vai. Mas aí eu volto um pouco à história, né? Assim, jogos de perde-perde já terminaram em guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um grande jogo de perde-perde. Foi o que o Paulo falou de chicken race, né? Para ver quem piscava primeiro, entendeu? Eram os alemães com o Império Austro-Húngaro, a Inglaterra e a França, dizendo, não, ele vai piscar, ele pisca, ele sai da pista primeiro, tal. Nenhum dos dois saiu da pista, bateu 20 milhões de mortos. Né? A Guerra do Vietnã foi a mesma coisa. Né? Tem uma história interessante do Robert McNamara, que era o secretário de defesa norte-americano, e ele conta no livro dele, né, The Fog of War, né? E ele conta no livro dele que ele fala que 30 anos depois do fim da Guerra do Vietnã, ele encontrou a contrapartida dele vietnamita, né? O cara que era o secretário de defesa, né? O top general no Vietnã. E ele olhou para eles num jantar, acho que era em Paris esse jantar, e falou assim, vem cá, a gente nunca entendeu o que vocês foram fazer no Vietnã. E o McNamara falou, é óbvio, a gente queria, a China estava se expandindo, o comunismo estava se expandindo, a gente queria parar o comunismo. Ele falou, cara, e aí o vietnamita falou para ele, se você estudasse a história do Vietnã por 10 minutos, você ia ver que a gente passou 2.000 anos brigando com a China, que a gente ia fazer tudo menos ser anexado pela China. Entendeu? A gente só foi forçado a se juntar à China porque vocês vieram, entendeu? Invadir o sul do Vietnã, e aí a gente, para não ser invadido completamente, a gente teve que se juntar com o único cara que sobrou do outro lado, que era o nosso inimigo histórico. Então, assim, um erro de cálculo boçal, né? Então, assim, tem sempre, meu ponto aqui em relação a isso, tem sempre a possibilidade do fog of war, da incerteza? Tem. E aqui para terminar, gente, então, assim, as conclusões. Acho que você tem o Fed com dúvidas legítimas sobre a trajetória da economia, assim, de verdade. Assim, acho que essas dúvidas que o Fed tem, apesar de ter cometido um erro de política monetária, eles têm as dúvidas legítimas, o que torna a comunicação mais difícil. Do outro lado, você tem os dados ainda impactados pelo choque de oferta, né? A gente tem choque de oferta, Omicron, não sei o quê, que continuam durando. Religar a economia mundial está sendo mais difícil do que a gente espera.
Então, você tem dados que saem, dados que vão ser all over the place, né? Os dados econômicos vão ser muito voláteis. Mas o Fed, que se comunica de forma difícil, eu concordo 100% com a conclusão do Paulo, você vai ter um aumento de volatilidade, né? Como é que você lida com esse aumento da volatilidade? Você usa o framework de escolhas em condições de incerteza, visão de dentro, visão de fora, qual que é o parâmetro histórico, como é que você calibra esse parâmetro histórico, e você chega às conclusões que a gente chegou lá do ponto de vista de retorno do S&P, e a conclusão a qual o Paulo já tinha chegado no passado, é que, poxa, o Sharpe do S&P piorou bem, porque antigamente você tinha um S&P que te retornava alguma coisa entre 10 e 11, com a volatilidade alguma coisa entre 12 e 15, agora você tem um S&P que vai te retornar alguma coisa entre 6 e 8, a volatilidade, tudo bem, não vai ficar 25, mas provavelmente uma volatilidade acima de 15, o que te dá um Sharpe pior, né? A gente vai viver agora e tem que estudar com mais detalhe, vamos falar em GACs futuros sobre tech e a guerra das plataformas, ou seja, de quem é o cliente, na verdade, de quem é o cliente é relevante, de quem são os dados, né? A gente vai ter que estudar isso em mais detalhe. E a Ucrânia, o conflito deflagrado é um jogo de perde-perde, mas você tem sempre a questão do erro de cálculo, né? Que é possível, tá? Gente, eu paro aqui e passo para o Faveri. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Arthur. Vou passar rapidinho sobre o mês de janeiro e a performance e as nossas exposições. Um segundinho. Quando a gente fala do mês de janeiro, né, acho que todo mundo acompanhou, a gente teve um acentuado movimento de aversão a risco, e aí Paulo e o Arthur já passaram por 3 dos principais pontos. Acho que o primeiro deles, né, foi o tom mais voltado para a retirada de estímulo, né, pelo Banco Central americano. O segundo é com relação à inflação, né, a gente teve dados de inflação aí que mostram a inflação no acumulado dos últimos 12 meses acima de 7%. E o terceiro ponto é a questão do aumento das tensões geopolíticas. Quando a gente pensa na renda fixa especificamente, o movimento na verdade, a continuação de um movimento que a gente já vinha vendo nos últimos meses, né, é a curva se movimentando para cima, né, as taxas subindo, né, principalmente as taxas mais curtas subindo ainda mais do que as taxas mais longas, né. A gente viu que no início de janeiro o mercado precificava, como o Paulo e o Arthur comentaram, 3 altas de juros para esse ano. No final de janeiro, a gente já via a curva de juros precificando 5 altas, e agora a gente já tem um pouco mais de 6 altas, 6,3 altas precificada depois dos dados que saíram de ontem, né? E também a gente já vê na curva, né, uma precificação de 0,45 para a primeira reunião, para a primeira alta esperada, que é para a reunião de março. Além disso, quando a gente vê o impacto de tudo isso, né, nos índices de renda fixa, a gente percebe que todos os índices, exceto o índice de leveraged loans, que subiu no mês passado, todos os outros índices caíram, né? Quando a gente pensa no Global Aggregate, que é o principal índice de referência do mercado de renda fixa, né? Que é um índice que tem grau de investimento com duration próximo a 7 anos e meio, ele caiu 2% no mês passado. Quando a gente olha para as bolsas, né, o movimento também não foi diferente. A gente viu as principais bolsas dos países desenvolvidos caindo fortemente no mês passado. O destaque positivo para as bolsas do Chile e Brasil, que tem uma relação muito maior aí com commodities, e também o movimento de rotação, né, de crescimento para velho, né, para valor. Isso também teve impacto na questão das bolsas do Brasil e do Chile. Quando a gente olha para a bolsa global, né, ela caiu 5%. É uma bolsa que inclui todos os países do mundo, que é o MSCI, o índice, né, que inclui todos os países do mundo, o MSCI World Country, ele caiu 5% no mês passado. Quando a gente olha em setores, né, que eu acho que é legal a gente também fazer uma análise para tentar entender o que está acontecendo, a gente viu que o único setor do S&P que subiu em janeiro foi o setor de petróleo, né? E aí também tem um pouco da questão geopolítica, mas também tem um pouco dessa retomada da atividade econômica que está acontecendo no mundo como um todo. Quando a gente pensa e passa para as nossas carteiras, né? Hoje o comitê trabalha com 4 carteiras modelo, né? Uma conservadora, uma balanceada com exposição a títulos de renda fixa brasileiros e uma agressiva, né? A gente fez, e olhando a segunda, que é o perfil moderado,
a gente fez uma grande alteração, algumas alterações, na verdade, mas em redução de risco, a gente fez uma grande alteração, a gente reduziu bastante o risco da carteira na renda variável, a gente trouxe a nossa exposição de 39% para 34%, né, no perfil moderado, e a gente também mudou bastante a composição do portfólio. Então, a consequência do aumento, a consequência da redução da exposição em renda variável foi o aumento do caixa. Tá? Então, a gente saiu ali de 8,5% no caixa para 13,5%. A renda fixa a gente manteve em 42%, e os investimentos alternativos ali próximo a 10% também foi mantido. Quando a gente pensa na renda fixa, a grande modificação que a gente fez foi que a gente trocou alguns dos nossos gestores externos que a gente utilizava para renda fixa de curto prazo, para títulos, né, para bonds, que é o equivalente a uma debênture no Brasil, para bonds curtos, principalmente de instituições financeiras latino-americanas. Tá? Então, a gente tem visto algumas oportunidades nesse sentido para conseguir um retorno próximo a 2,5% para prazo aí que gira entre um ano e um ano e meio para as nossas carteiras. Tá? E na parte de renda variável, a gente fez uma grande modificação nas nossas exposições a Estados Unidos e Europa. Né? A gente reduziu os nossos gestores externos, a gente aumentou a exposição a ETF, e na Europa a gente trocou toda a exposição que a gente tinha de gestores externos por ETF. E aqui é muito mais para um ajuste de risco, né, da carteira, e também para a gente ter uma exposição mais correlacionada com a performance dos índices. Né? A gente quer ter um tracking error menor nesse sentido e nesse momento, e a gente quer evitar essa rotação, desrotação e esses movimentos que podem impactar a performance dos nossos gestores no curto prazo. A gente continua gostando de todos eles, a gente manteve, como comentei, exposição, 70% da nossa exposição hoje nos Estados Unidos é ETF, 30% nos gestores. A gente gosta dos gestores para o longo prazo. Nesse curto prazo, a gente quis alinhar um pouco mais o risco da carteira e ter mais uma exposição direcional nessas geografias. E aí a gente finaliza a carteira com a exposição de alternativos. Eu vou passar um pouquinho mais depois como está o portfólio para vocês entenderem bem essa questão. Então, só para relembrar vocês, hoje a gente tem 4 fundos, né, que seguem as diretrizes do Comitê Global de Alocação: o XP Global Strategies, que é um fundo multi-estratégia; o XP Latam Bonds, que é um fundo focado em títulos diretos, né, bonds, que é, como eu comentei, o equivalente a uma debênture no Brasil, de empresas latino-americanas que são emitidas em dólares, né, no mercado internacional. A gente tem o XP Fixed Income, que ele reflete a carteira de renda fixa do XP Global Strategies para um portfólio só de renda fixa, e a gente tem o XP Equities, que representa a carteira de renda variável do XP Global Strategies, também com uma carteira única em renda variável. Quando a gente olha a nossa exposição, né, do XP Global Strategies, que é um fundo diversificado, nossa maior exposição é Estados Unidos, 63%, seguido do Brasil, e aqui exatamente a adição que a gente fez dos bondes curtos, né, a gente comprou BTG 22, 23, Banco do Brasil, janeiro 23, Safra, fevereiro 23, Itaú, maio 23. Então, são bondes de grandes instituições financeiras que a gente acredita, e a gente tem um conforto grande com a qualidade de crédito, e que a gente acredita que vão entregar um retorno nesse um ano e meio superior às nossas exposições antigas na renda fixa de curto prazo. Tá? Então, seguido aí de China, quase 5% da carteira, e Reino Unido, 3,5%. Quando a gente olha a nossa carteira de renda fixa, vocês podem ver a carteira do lado esquerdo, ela não mudou muito com relação ao que ela era no mês anterior. A gente continua com um prazo de vencimento médio aí abaixo de 3 anos e com duration abaixo de 2 anos do nosso portfólio. Então, continua sendo um portfólio bastante conservador para renda fixa, até para que a gente possa passar por esse momento, né, de abertura das taxas de juros, né, do aumento das taxas de juros. Lembrando que os títulos mais longos, eles são mais sensíveis a variações de taxa de juros, por isso que a gente traz o portfólio mais para o curto prazo. Inclusive, as nossas posições de high yield e de mercados emergentes são posições também de curto prazo. Tá? Quando a gente olha a nossa posição de renda variável, comentei, a grande modificação foi o aumento dos ETFs e a redução dos gestores externos, mas a gente continua com um portfólio bastante diversificado, né, em termos de distribuição setorial e estilo.
é um portfólio e regiões geográficas, continua sendo um portfólio bastante diversificado. E com relação à performance, o XP Global Strategies caiu 3,4% no mês passado, né? No ano, agora, se a gente olhar a performance até quarta-feira dessa semana, né, que é a última cota que eu tenho aqui na minha frente, a gente estava caindo 2,65, então no mês de fevereiro a gente estava subindo aí cerca de 0,80, e acho que, enfim, o impacto eu acabei passando, tanto a renda fixa quanto a renda variável tiveram um impacto bastante negativo no mês passado. O destaque positivo aqui da nossa carteira no mês de janeiro foram os alternativos, né? A gente teve um ajuste de cota da nossa exposição ao fundo ao fundo imobiliário da Oaktree, que a gente tem exposição, e a gente também teve, na média, os nossos outros 3 gestores ali também retornando positivamente, e também a gente tinha uma exposição, uma posição, né, vendida na Treasury de 10 anos, comprada na taxa de 10 anos, e a gente realizou essa posição no final do mês passado, a gente zerou essa exposição e agora a gente tem discutido qual que é a melhor forma da gente entrar nesse mercado, né, se é na parte mais curta, se é na ponta mais longa da curva. A gente ainda não tem uma posição, mas a gente decidiu, né, foi uma posição que a gente começou no ano passado, a gente decidiu zerá-la e colocar esse lucro no bolso. E é basicamente isso que eu tinha. Acho que a gente tem aqui mais uns 5 minutinhos para, de repente, responder algumas perguntas. Não sei se o Paulo e o Arthur querem respondê-las. Aquelas que a gente não responder, lembrem de passar para os seus banqueiros, né? Eles passam para a gente está 100% à disposição para respondê-las depois dessa apresentação. Bom, obrigado, Faveri, obrigado, Arthur. Eu vou pegar 3 perguntas rapidamente. Primeira do Alexander, se não é possível ter um cenário de uma inflação um pouquinho mais alta, mas com juros um pouco mais baixos. Esse cenário não existe porque a inflação ela entra como uma variável importante da demanda por moeda. Quanto mais alta a inflação, menor a demanda por moeda e, portanto, maior o excesso de oferta monetário e que exige, portanto, uma inflação maior. Então, como ela é uma variável endógena, esse meio termo não existe e a gente sabe dos poucos resultados que prestam em economia, um deles é de que você não vive melhor com mais inflação, você só vai ter pior distribuição de renda e menos crescimento. A segunda pergunta do Marcos Paulo, será que tem um soft landing ou vai ser um hard landing? Eu acho que na cabeça desse Fed, ou seja, não é um Fed do Paul Volcker, mas também a inflação não está de 17%, eu acho que ele não vai querer fazer um hard landing, eu acho que ele vai querer fazer o mínimo possível, mas o ponto de ir planando até o aeroporto suavemente, ele já perdeu. Então, ele vai ter que fazer mais, talvez mais rápido, mas na largada, talvez menos do que deveria fazer, porque também, por outro lado, você tem uma taxa muito alta de crescimento econômico e uma baixa taxa de desemprego. Então, a economia pode aguentar uma freada um pouco mais forte, mas eu desconfio que não é do perfil deste Federal Reserve. E, por último, a pergunta do Felipe, será que o governo Biden e independência afetaram a decisão? Não, eu acho que preferências, escolhas. Eu acho que a reeleição do Powell pode ter atrasado um pouco o processo, mas não acho que houve interferência. Vamos lá, o Otávio fez uma pergunta para você, Paulo, mas deixa eu pegar que é sobre o Brasil aqui, né? Ele fala, dentro dessa visão de juros até 3% do Fed, o patamar de juros Brasil 23, 24 deveria se estabilizar, né? Ele fala que, na última ata do Copom, o Copom fala de juros de 8% em 2023, né? Faz sentido ou um pouco para cima? Para cima, primeira resposta. Não estou te dizendo nada muito novo, se você pega os juros, entendeu? Pega lá, o janeiro 24, tá? Para pegar o juro de 2023 inteiro, ele está quase a 12, então, assim, o mercado discorda veementemente dessa visão do Banco Central brasileiro, tá? Mas a variável dominante aqui, Otávio, não é, na nossa opinião, a política monetária do Fed, né? Porque estamos falando aqui, estamos falando do Fed subir, entendeu? 200 bases, né? 200 e alguma coisa bases.
o Banco Central estava indo de 1,5 em 1,5 por reunião. Ah, tá bom, a próxima vai ser uma só, mas, poxa, o Banco Central saiu de 12 para 10,75. Então, assim, a gente já fez 875 bases de preempting de aumento de juros, né? E esse aumento de juros ele não foi porque a gente estava tentando se antecipar a uma alta de juros global. Esse aumento de juros foi porque as condições domésticas deterioraram de tal forma que o Banco Central foi forçado a implementar um programa de alta de juros bastante agressivo. Tá? Então, de verdade, eu e o Paulo sempre vivemos sobre aquele velho ditado de, poxa, quando a economia norte-americana pegava um resfriado, os emergentes pegavam a pneumonia. Eu acho o seguinte, eu acho que os emergentes vão, dessa vez, o fator idiosincrático, o fator doméstico, especialmente o Brasil, vai dominar nesse sentido, entendeu? Poxa, o Fed pode ser mais dovish ou pode ser mais hawkish. Se for mais hawkish, atrapalha, atrapalha. Mas se tiver um Fed mais dovish e a gente fizer uma besteira fiscal, ainda assim nosso juro sobe. Vou pegar aqui uma pergunta do Marcelo sobre, no caso de uma invasão, qual seria o impacto no mercado. O que eu aprendi em risk management, e me lembro muito da posição onde eu estava na Goldman com relação a Brexit, mesmo que você ache que a probabilidade é de 1%, você sempre tem que ter o hedge. Qual seria o hedge? Ou seja, obviamente, o meu long seria energia, petróleo, porque claramente você vai ter um estrangulamento, pelo menos temporário, do fornecimento de petróleo e de gás natural. Em termos de moeda, tem que estar comprado dólar short euro. Em termos de bolsa, short a bolsa europeia. E você vai ter um elemento muito rápido de de-risking. E esse de-risking vai levar fluxo de capitais de volta aos Estados Unidos, positivo para o dólar, e, ao mesmo tempo, pode causar uma tremenda confusão nesse processo de reprecificação da curva de juros, da yield curve, que está querendo subir, e eu acho que você vai ter, especialmente nos curtos, eu gostaria de ter T-bills, papel de 1 ano, 2 anos, então você pode ter uma estipada, porque você vai ter uma compra de coisas curtas para você ficar protegido. E, por último, o velho ouro pode voltar a ser interessante nesse cenário que eu acho altamente improvável, porque você tem tangíveis em ambos lados da mesa para poder trocar e, com isso, evitar um conflito. Eu só adicionaria um elemento. Se você acredita em guerra mesmo, a curva de petróleo está invertida, né? Você tem o petróleo curto muito alto, mas os meses mais longos estão a $65. Cara, acho que você entrar num contango, ou seja, você entrar pelo menos numa curva flat, né? Assim, você tem um jeito de comprar petróleo, você fala assim, pô, eu vou comprar petróleo como hedge, mas o petróleo já está a $90, mas petróleos mais longos, né, entendeu? Que seriam afetados por isso, né? Ainda não estão lá nos $90. Então, você olha a curva de petróleo, ela talvez te proteja no meio dessa confusão toda, tá? Se houver essa guerra, com esse caveat. Se não houver essa guerra, a curva de petróleo está certa, tá? Deixa eu pegar o último aqui. Ele fala de pré no Brasil. Ele tem espaço. Olha, gente, se você olhar a história de ciclos de aperto, a gente estaria no momento agora de começar a falar no pré-fixado, né? Que é quando o Banco Central começa a sinalizar que ele está, entendeu, perto de parar, que foi o que o BC falou, olha, eu vou fazer o ajuste até a primeira metade desse ano, e na segunda metade do ano eu estou de férias, porque é o domínio da eleição presidencial, não quero ser visto nem sendo a favor nem contra, então eu não quero ter que mexer na taxa básica de juros no segundo semestre do ano. Então, assim, normalmente o pré começa a funcionar quando você começa, entendeu, a vislumbrar o final do ciclo de alta. O problema é o seguinte, gente, eu vou usar as palavras do meu ex-chefe / sócio Luiz Stuberger, que ele falou o seguinte, olha, se você me desse uma escolha entre, entendeu, ficar dado no pré e 30 dias de cadeia, ele escolhia os 30 dias de cadeia, né? Então, assim, no meio de uma eleição presidencial, eu acho que você tem, assim, uma boa chance do pré-fixado no Brasil te dar um retorno razoável. Tá? Então, assim, eu te diria que a densidade de probabilidade é um retorno razoável, mas o teu risco de cauda é gigante. Porque se esse negócio desancorar, o pré não vai desancorar 100 bases, 200 bases, ele vai desancorar, entendeu? 1000 bases, ele vai desancorar um negócio, entendeu? Então,
que você quer fazer, entendeu? Você faria roleta russa com um revólver com a câmera de mil e uma bala só? Pô, você fala assim, olha, em 999 vezes eu ganho dinheiro, mas em uma vez eu morro. Esse é o tipo do trade-off que a gente não gosta de fazer, entendeu? Aquele trade-off, uma coisa que você nunca pode fazer em gestão de portfólio é se colocar numa posição da qual você não consegue sair nunca. Né? Então, assim, se colocar naquela posição de corner, que você fala assim, cara, eu perdi o jogo. Gestão de portfólio, como a gente sempre falou, ela se baseia muito em você coletar prêmios de risco. Para coletar prêmios de risco significa que você tem que usar o tempo a seu favor. Para poder usar o tempo a seu favor, significa que você tem que estar vivo, né? Você tem que estar lá com o portfólio. E o pré, quando ele dá errado, ele te mata. Então, se você for muito, muito tomador de risco, ok, mas assim, para um medroso como eu, acho que eu não tenho muita coragem, não. Vou pegar uma última pergunta aqui do Daniel, que eu acho que seria excelente para recapitular tudo que a gente falou, de quanto mais de downside você tem do mercado, dado que a gente está no meio dessa correção monetária americana. O problema não é tanto o mercado, eu acho que as condições da economia americana, a economia mundial, são excelentes, sob todos os pontos de vista. A questão é que você tem certeza sobre o que vai acontecer com relação ao discount rate, sobre a taxa de juros, e eu acho que se o Fed for bastante específico e claro na sua reunião de março, dizendo quanto vai fazer através de juros, quanto vai fazer através de quantitative tightening, é possível que o mercado tenha uma reprecificada, a curva de juros dá uma subida, a bolsa cai um pouco, mas aí você encontrou um patamar interessante. Mas no meio tempo, ou seja, eu ainda não acho que a gente está naquele piso, mas eu acho que esses movimentos intrasetoriais que você está tendo no dia a dia, eu acho que para o investidor de velho, de longo prazo, tem algumas coisas muito interessantes que têm surgido a cada dia.